Hoje o vídeo vai ser do GALG11, Fundo Imobiliário de Imóveis Industriais e Logísticos, e também vamos falar um pouco sobre a alavancagem nos fundos imobiliários e também especificamente sobre a alavancagem no GALG11. Está preparado para um vídeo supimpa? Então vamos lá. Vamos iniciar o nosso estudo com o GALG11. Hoje ele ocupa a 7ª posição do ranking em relação aos dividendos dos fundos imobiliários do segmento de imóveis industriais e logísticos. São 42 fundos desse segmento hoje listados na bolsa e ele perde para esses outros 6 aqui. O primeiro lugar está lá no ARCT 11, tem estudo do ARCT aqui no canal. Vai lá e assiste que o vídeo tá bombando. É o vídeo com maior visualização do canal e se você assistir vai ajudar mais ainda esse vídeo alavancar mais, YouTube divulgar para o máximo possível de pessoas e ajudar o máximo possível de pessoas e também ajudar o canal aqui a crescer, tá bom? Conto com você. Então, GALG11, 7ª posição, pagando 10% de dividend yield hoje em dia. Vamos iniciar o estudo dele. Qual o objetivo dele? O objetivo é auferir rendimentos mensais aos seus cotistas por meio de investimentos predominantemente em imóveis no segmento logístico e com a finalidade de locação, desde que atenda aos critérios e à política de investimento do fundo descritos no regulamento. Aqui embaixo algumas características importantes que a gente tem que levar em consideração: o administrador BRL Trust, o seu consultor imobiliário gestor é a Guardiã Gestora, ele tem um prazo de duração indeterminado e um total de cotas emitidas de 5,6 milhões de cotas. Taxa de administração muito importante a gente avaliar nos fundos, 0,95% ao ano a 1,01% ao ano, de acordo em regra, ou seja, em regra cascata, conforme previsto no regulamento, possui taxa de performance de 20% sobre o que excedeu o benchmark, e o benchmark do GALG11 é o IPCA mais 6% ao ano. Hoje ele tem um valor de mercado de 577 milhões de reais e uma vacância de 0%, tanto financeira quanto vacância física. Isso é perfeito. E a ABL total dele é de 175 mil metros quadrados locáveis e um total de cotistas de 6.400 cotistas. O valor atual da sua cota está em R$ 100,21 e o seu preço sobre valor patrimonial está em 1,01. Então ele está sendo negociado dentro do seu valor patrimonial ali, no valor justo dele. Liquidez média diária dele muito boa, de 1,5 milhões sendo negociados todos os dias, e o dividend yield, igual a gente colocou ele lá no ranking no primeiro slide, de 10,03%. Então ele é o 7º fundo que mais paga dividend yield em relação aos fundos do segmento de imóveis industriais e logísticos. E ele teve uma desvalorização de 10,84% nos últimos 12 meses. Trazendo um pouco mais do histórico de distribuição de dividendos dele, então aqui do lado a gente olha a composição do resultado por cota. Então a maior parte da distribuição de dividendos dele vem da receita de locação e está girando na média aí de 84 centavos por mês. Aqui do lado a gente vê a Datacom, normalmente é no final do mês, próximo ao dia 30, para você ter o direito de receber esse rendimento, esse dividendo próximo ao dia 15 do mês seguinte, e o valor, igual eu falei anteriormente, está girando na casa dos 84 centavos. Entrando no portfólio do GALG11, a alocação dos investimentos, 95% do seu patrimônio está alocado em imóveis e 5% em outros ativos financeiros. E hoje ele possui 6 imóveis com a vacância física e vacância financeira de 0%. E o perfil dos contratos desses imóveis aqui com o GALG11 é 100% atípico. Então são contratos atípicos, normalmente são aqueles contratos onde os imóveis são construídos ou reformados para aquele inquilino ali específico. Por exemplo, aqui os imóveis do GALG11 são imóveis bem específicos. Um é para Souza Cruz, é uma grande produtora de tabaco. O outro é para BRF, que precisa da parte da refrigeração. Então são imóveis específicos para os inquilinos, e os contratos atípicos normalmente têm algumas características que são importantes da gente levar em consideração. Por exemplo, como o imóvel ele foi reformado ou
construído para aquele inquilino, então o prazo dos contratos normalmente são bem maiores e a multa de rescisão do contrato é gigantesca normalmente. Então isso aí acaba que segura o inquilino naquele imóvel ali por um período grande, por um período de longo prazo, e acaba que isso aí já traz uma previsibilidade da receita e isso aí é bom para o fundo imobiliário. Então hoje ele tem os 6 imóveis distribuídos em 4 estados diferentes aqui, e o reajuste dele do aluguel é 100% pelo IPCA. A receita por ativo imobiliário do fundo hoje, 39% dela vem da Souza Cruz, basicamente, depois BRF Salvador e BRF Pernambuco pega mais ou menos aí 50% da receita, a Almanara pega 4%, a Air Liquide pega os outros 3% restantes. E a receita por estado, Rio Grande do Sul 40% da receita, Bahia 33%, Pernambuco 21% e São Paulo 6%. E receita por classe de ativo aqui do lado, então 95% a receita vem de locação dos imóveis e rendimento dos ativos financeiros apenas 5%. Tá gostando do vídeo? Então já dá uma curtida aí, já aproveita, se inscreva aqui no canal. Agora entrando na parte da alavancagem dos fundos imobiliários, esse vídeo que eu estou fazendo aqui foi um pedido, uma sugestão de um inscrito aqui do canal, e ele pediu para comentar sobre a alavancagem do GALG 11, e aí eu vou dar um geralzão da alavancagem como um todo dos fundos imobiliários e depois especificamente do GALG 11. Então vamos dar uma passada nessa instrução 472 da CVM aqui, que ela vai dispor sobre a constituição, a administração, funcionamento e a oferta pública de distribuição das cotas e divulgação de informações dos fundos de investimento imobiliário. E ela lá embaixo no seu artigo 35, eu trouxe só o pedaço aqui dela, que fala o seguinte: vedações ao administrador. Então é vedado ao administrador, no exercício das funções de gestor do patrimônio do fundo e utilizando os recursos do fundo, contrair ou efetuar empréstimos. Então os fundos imobiliários eles são proibidos de efetuar e contrair empréstimos. Só que existe uma forma do fundo imobiliário captar dinheiro no mercado para poder se alavancar, para poder comprar outros ativos e crescer a carteira do fundo imobiliário, e se chama alavancagem. Nós vamos ver aqui agora o conceito dela e como que o fundo imobiliário pode fazer isso. Então, o que seria uma alavancagem? Basicamente, uma alavancagem é uma operação utilizada para a utilização do patrimônio como garantia para conseguir antecipar recursos e adquirir outros ativos. Então, basicamente, o fundo imobiliário pega o seu patrimônio e entrega como garantia, e isso ele pega um empréstimo mais estruturado, assim vamos dizer, no mercado, e ele antecipa esses recursos e consegue comprar outros ativos. E basicamente é um tipo de securitização onde os FIIs utilizam os aluguéis dos imóveis para a emissão de um CRI, que é um certificado recebível imobiliário. Então está atrelado, ele pega o empréstimo através de um CRI e utiliza o aluguel dos imóveis como garantia ali para pagar esses CRIs. E a alavancagem é um tipo de dívida, porém é uma dívida mais estruturada do que aquela dívida básica financeira em si. E existem alguns riscos na alavancagem que a gente tem que levar em consideração, e aí vamos atrelar isso ao GALG 11. Como, por exemplo, caso os aluguéis sejam interrompidos. Isso pode afetar os pagamentos das parcelas dos CRIs. Por quê? Pega comigo aqui. Se ela pega um CRI, ela emite um CRI lá para poder adquirir dinheiro para comprar outro imóvel e ela paga as parcelas desse CRI com os aluguéis desse imóvel que ela vai acabar comprando, se esse imóvel o inquilino virar inadimplente e não pagar mais os seus aluguéis, os aluguéis não vão estar ali para poder quitar as parcelas dos CRIs. Então é um grande risco, e por isso que os contratos, normalmente os fundos imobiliários, quando tem contratos atípicos e fazem esse tipo de alavancagem, é mais, vamos dizer assim, seguro em relação aos fundos imobiliários com contratos típicos. Então a coisa tem que ser bem amarradinha ali para não ter problema no futuro. Contrato atípico é bom, por que eu estou falando? Porque normalmente os prazos dos contratos são bem maiores no longo prazo, e também a multa de rescisão, as multas são altíssimas, são pesadas. Então o risco é menor nos contratos atípicos, beleza? E agora trazendo a alavancagem do GALG 11 especificamente, o que os gestores dizem sobre ela. Um vídeo muito legal para você assistir, tá aqui embaixo o link, tá bom?
que é uma live que o Marcos Corrêa, que entende muito de fundos imobiliários também, e os gestores do GALG11, o Randall Tareda e o Gustavo Asdorian, trazem tudo sobre o GALG11. O Marcos traz várias perguntas, questionamentos aos gestores do GALG11 e ficou bem interessante a live e eu extraí muitas informações que eu estudei para a gente saber como que está a alavancagem do GALG11 através da visão dos gestores. Basicamente, o GALG11 hoje ele tem alavancagem no imóvel da Souza Cruz e nos imóveis da BRF. E aí o fluxo, de acordo com os gestores, o fluxo das parcelas dos CRIs são totalmente casados com o contrato de aluguel. E esses valores dos pagamentos do aluguel dos contratos são iguais ou maiores que as parcelas dos CRIs, deixando assim uma margem de segurança. Ou seja, o contrato de aluguel, o valor ali do aluguel mensal é maior que a parcela do CRI que eles têm que pagar ali todo mês, tá bom? Então isso aí gera uma margem de segurança nessa alavancagem do GALG. Caso ocorra tudo certo e a gestora não faça nada, tipo assim, continue ali com a sua alavancagem do jeitinho que tá, com os contratos com os inquilinos do jeitinho que tá, as parcelas elas vão ser liquidadas junto com o vencimento dos contratos. Então, ou seja, não tem perigo basicamente. E além disso, o indexador que reajusta os contratos e a alavancagem é o mesmo, ou seja, o IPCA, e ele é sempre reajustado no mesmo período. E então o risco da alavancagem, de acordo com a gestora, é mínimo por conta dessas características dos inquilinos, que são bons inquilinos que ela tem na carteira, e da forma como ela foi feita, bem casadinha, bem amarrada ali com os contratos de aluguel, além dos contratos serem atípicos, que é aquele que eu falei, prazos longos de vencimento e multas altíssimas de rescisão, o que traz mais segurança para essa alavancagem, pois os prazos de vencimento são maiores e as multas de rescisão são altíssimas. E de acordo com a gestora, manter a alavancagem até o fim sem antecipar as parcelas, porque isso é o questionamento muitas vezes dos cotistas. Por que não quita se entrou uma receita maior, vai lá e quita de forma antecipada as parcelas? E de acordo com eles, é mais benéfico manter essa alavancagem até o fim do que quitar toda a dívida num prazo mais curto, pois isso impactaria nos rendimentos dos cotistas e da forma como a alavancagem deles está bem casada, é melhor mantê-la até o final. E essa alavancagem que eles fizeram, de acordo com eles, traz mais valor ao cotista na forma que ela foi feita ali, bem feita e bem administrada, ok? Entrando na sua parte gráfica agora, comparando com o Ibovespa e com o IFIX, Ibovespa linha laranja e IFIX essa linha azul mais clara, e esse aqui é o GALG11, então ele está vencendo dos dois, mas a gente percebe que é um fundo imobiliário novo, começou em 2021, tá bom? Ele só está em tendência de baixa, mas uma tendência de baixa bem morna ali, não está tão salgada assim, mas está ganhando aqui do Ibovespa e do IFIX, que é o mais importante, ganhar dos benchmarks aí, e trazer, claro, né, o mais importante é trazer valorização para os cotistas no longo prazo. E agora, olhando o seu gráfico diário, ele está nessa tendência morna aqui de baixa, tá, no atual momento. Eu acho que ele está num período talvez de recuperação, temos que esperar esse rompimento dessa LTB aqui para confirmar isso. Aqui a gente percebe que ele já teve um cruzamento das médias móveis de curto período para cima da média móvel de longo período. Então isso é um sinal positivo de uma possível reversão de tendência para alta. E importante é que agora ele romper a LTB, aí sim fortaleceria essa reversão de tendência. O MACD dele aqui está mostrando que a azul acabou de cruzar para baixo da laranja, então pode ser que ele perca um pouquinho de força aqui para depois segurar talvez na média móvel 72 períodos e voltar com força para romper a LTB. E o índice de força relativa dele aqui, a força compradora, está mais forte do que a força vendedora no atual momento. Resumindo, o GALG11 então é um fundo imobiliário novo, tem um ano praticamente que está no mercado, possui 6 imóveis no seu portfólio, são imóveis bem específicos para os seus inquilinos, então 6 ainda não é um número para mim de diversificação boa, mas temos que levar em consideração que é um fundo imobiliário novo, com um ano no mercado. A parte do preço sobre valor patrimonial está sendo negociado dentro do seu valor justo, é um fundo imobiliário alavancado, isso aí você tem que estudar e levar em consideração para ver se isso encaixa dentro da sua estratégia de investimentos,
porque normalmente os fundos imobiliários eles não se alavancam, normalmente os fundos imobiliários, a gente viu lá na instrução da CVM, eles não podem pegar empréstimos, mas essa parte de alavancagem não tem problema, não é ilegal fazer, tá bom? Então fica a seu critério olhar o Galg 11 com mais carinho, estudar ele de forma mais profunda para ver se vale a pena colocar ele na sua estratégia de investimento, porque ele paga ótimos dividendos dentro desse setor, desse segmento de imóveis logísticos, ok? Então é isso, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aí, se inscreva aqui no canal, ative esse sininho de notificações que aparece aí embaixo, que aí você recebe todo o conteúdo aqui do canal e eu te deixo aquele abraço de sempre, fique com Deus e até o próximo vídeo.